Orações que prevalecem contra o inimigo. Chuck Pierce, Rebeca Satsema, áudio 12. Romper significa desfazer pela força, separar em pedaços ao quebrar, estourar e forçar uma saída, resultando na quebra de uma barreira, e interromper e provocar a suspensão de uma operação. Esse é um termo que significa um golpe ofensivo que penetra e atravessa uma linha de defesa na batalha, um avanço repentino em conhecimento ou técnica, o transpassar de uma obstrução e uma interrupção da continuidade ou do fluir de um antigo sistema. Há momentos em que Deus nos chama para a oração para que o poder do inimigo seja quebrado. Um dos nomes e características de Deus é o rompedor. Subirá diante deles o que abrirá o caminho, o rompedor, o Messias. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela, e o rei irá diante deles, e o Senhor à testa deles. Miqueias 2:13. O Senhor está pronto para se estabelecer nas portas de nossas vidas, famílias, relacionamentos, igrejas, cidades e nações. Aqui estão alguns dos princípios e resultados subsequentes ao poder de romper. 1. A nossa luz romperá. Ver Isaías 58:8. A luz dissipa as trevas. Portanto, para que a nossa luz rompa, precisamos pedir ao Senhor que remova as trevas de dentro de nós. Quando a nossa luz rompe, nós nos tornamos aptos a romper para uma nova posição. Dois princípios excelentes para romper as trevas com a luz são jejuar e dar. Devemos perguntar ao Senhor se há um jejum em particular para o qual Ele nos chamou a fim de romper com as trevas. Assim também, se estivermos dispostos a dar em situações nas quais não estávamos dispostos a dar antes, nós poderemos ser surpreendidos pela forma como o Senhor abrirá novas entradas de suprimento. 2. A nossa cura brotará. Ver Isaías 58:8. O Senhor está tirando o seu corpo do lugar de dor e levando para a glória. As enfermidades que nos afligiram por anos nos deixarão. Nós devemos declarar que os lugares de dor escondidos serão expostos para que venhamos a ser completos. Como Ana, ver 1 Samuel 1, nós precisamos pedir que o Senhor olhe para as nossas aflições e nossa esterilidade e nos torne frutíferos. 3. Uma nova canção romperá. Ver Isaías 52:9. Muitas vezes, quando o romper ocorria na palavra de Deus, as pessoas cantavam e se regozijavam. Moisés e Miriam cantaram quando eles saíram do Egito. Débora cantou quando Deus derrotou os midianitas. Quando nós rompemos, devemos nos regozijar com canções e encher a atmosfera de louvores a Deus. 4. Uma alegria renovada surgirá em nosso espírito. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8:10. Este é um grande relato de como o povo de Deus chegou ao entendimento das bênçãos de sua aliança. Neemias disse então ao povo que não se entristecessem pelo que haviam perdido, mas que, em vez disso, irrompessem em alegria. No momento em que nós rompemos e entendemos a verdade que estava escondida de nós, uma nova alegria e esperança são geradas. 5. Uma alegria nova faz com que lugares assolados sejam reconstruídos. A unção do rompedor faz com que o consolo seja liberado. Isaías 52:9. Esse consolo restaura o que estava desolado e estéril e faz com que lugares que haviam sido deixados em ruínas sejam reconstruídos. 6. Uma nova força surgirá em nosso espírito, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão, romperão com asas como águias. Isaías 40:31. Nós estaremos aptos a ganhar a força que precisamos para transpor as montanhas em nosso caminho. Enquanto estudamos as orações que prevalecem contra o inimigo, precisamos permitir que Deus rompa através de nós de uma nova forma. É tempo de o Senhor romper para que a igreja irrompa e para que as estratégias do diabo se interrompam. Deixe que Deus leia a sua lista.
Várias vezes, quando o inimigo vem contra nós e precisamos de um romper, nós tentamos fazer com que todos ao nosso redor ouçam os nossos problemas. No entanto, nós deveríamos realmente apresentar nossa causa ao Senhor. Em 2 Reis 18 e 19, nós vemos que Senaqueribe, um tipo de inimigo contra a aliança de Deus, estava dominando a todos em seu caminho. Este rei, então, ameaçou destruir Ezequias e a cidade de Jerusalém. Quando Ezequias enfrentou o momento de maior prova em sua vida, ele inquiriu do Senhor. Por vezes, o inimigo atrairá os nossos olhos para o que ele está fazendo e nos convencerá de que somos os próximos da fila. Quando Ezequias recebeu uma carta de ameaça da parte de Senaqueribe, ele a apresentou ao Senhor como um ato profético. Nós deveríamos escrever a ameaça do inimigo contra nós e entregá-la ao Senhor. Isso coloca os nossos pensamentos em ordem, nos dá estratégias e prepara o caminho para que o Senhor mesmo nos envie ajuda para rompermos e dominarmos nosso inimigo. A oração de retaguarda. Uma vez que vemos um romper em uma área específica, é importante compreendermos que o inimigo pede muito bem, que o inimigo pode muito bem nos perseguir, é a nossa nova posição com uma reação violenta contra nós. A fim de assegurarmos nossa vitória e prevalecermos contra o diabo em suas tentativas de reação, nós precisamos permitir que o estandarte do Senhor se levante atrás de nós por meio das orações de retaguarda. Essa é uma estratégia de oração tremenda que creio que o Senhor está ensinando ao seu povo nesta hora. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Isaías 58:8. Uma retaguarda é um destacamento de tropas formado para guardar a parte posterior de uma fileira em movimento. A retaguarda é geralmente usada para segurança durante um ataque, mas é também um destacamento relacionado ao atraso da perseguição do corpo militar principal em retirada. Em A Arte da Guerra, Sun Tzu escreve: um terreno que é de grande vantagem para ambos os lados é um terreno contencioso. Quando você está em terreno contencioso, você deverá acelerar suas tropas de retaguarda. Nós vivemos em tempos contenciosos e o terreno que o corpo de Cristo tomou é muito importante. James Robson escreve: em nossa luta espiritual, nós devemos mostrar a mesma determinação que mostramos na guerra contra o terrorismo. Mas nós devemos descansar nas promessas e no poder de Deus e não no poder de nossas forças armadas. Quando o inimigo se enfurece e esbraveja, nós devemos nos lembrar de que mais de 60 vezes no Velho e Novo Testamento, Deus nos diz para não temer. Em muitos outros versículos, como o acima citado, ele nos assegura sua proteção contra tudo que Satanás puder posicionar contra nós. Ele os lançará fora de diante de nós. Deuteronômio 18:12. Ele será a nossa retaguarda. Isaías 58:8. Lembre-se de Isaías 52:12. Porque o Senhor irá diante de vós e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Deus promete não apenas cuidar de nós enquanto entramos na batalha, mas também promete ser nossa retaguarda após a batalha. Todavia, precisamos ter em mente que toda vez que Deus opera poderosamente, quando ele nos usa significativamente, quando há um grande romper espiritual, nós não podemos nos permitir ser desleixados espiritualmente. Após uma batalha vitoriosa, nós devemos nos dar uma ordem muito importante: proteja-se. A vida de Davi é um dos melhores exemplos de oração de retaguarda. Depois dele ter vencido os filisteus, Deus teve que assegurar sua vitória, porque o inimigo de Davi havia preparado outro ataque contra ele. É isso que vejo acontecendo em nossas vidas e em nossa nação. O inimigo tem preparado uma reação violenta contra nós. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos abençoe, sendo a nossa retaguarda, em nome de Jesus. Deus nos abençoe com livramento, em nome de Jesus. Até o próximo áudio.